Videogames. Uma peculiaridade feita por nós humanos para saciar nossos momentos de estresse e tédio ou simplesmente só para se divertir. Que no seu primórdio era bem simples e rudimentar. Tão rudimentar ao ponto de, em vez de você ter vários botões e um controle, como é hoje em dia, você só tinha um analógico e um botão. E era o suficiente, até porque os jogos eram bem simples. Muito se resumiu em cópias de Pong ou cópia de Space Invaders, que em ambos o objetivo era só você fazer uma pontuação maior que seu oponente, ou apenas fazer a maior pontuação mesmo. E foi assim por muito tempo, até que chegou na indústria o Donkey Kong, que fez o seu barulho na indústria, e fazendo assim todos seguirem essa nova fórmula. Até que mais tarde foi aperfeiçoado com o Super Mario, e assim foi influenciando o novo rumo dos games, que antes era só alcançar o placar mais alto para salvar uma donzela. E foi assim por bastante tempo. Outros jogos ali ou aqui tentavam fazer diferente, mas esse game era o tipo de game que prevalecia na época. Até que na década de 90 tivemos Doom, que foi um outro enorme choque na indústria, fazendo as empresas que copiavam de Mario fazer cópias de Doom, que mais uma vez mudou o objetivo dos games, que era para salvar uma donzela, para matar inimigos com arma de fogo. Depois daí foram surgindo várias outras categorias para os videogames, mas que uma hora todos perceberam que a cena dos games estava uma coisa meio rasa, sabe? Os jogos de FPS era só matar, os jogos de corrida era só correr, os jogos de nave era só nave. Não tinha algo muito profundo com a narrativa. Na verdade até tinha, só que até ali não tinha vingado. Até que em 1998 uma empresa novata na indústria lançou seu primeiro jogo, Half-Life. Quase tudo em Half-Life era sem precedentes, desde seus controles, gráficos e história. A influência de Half-Life foi obviamente importante para a indústria dos games, até porque, como eu disse antes, os jogos antigamente eram muito rasos. Basicamente era só você completar um objetivo e era só isso. Half-Life de certa forma também é assim, mas ele foi além em praticamente tudo. Acredite ou não, isso eram os gráficos de ponta dos PCs de 1997. E eu sei, você pode até rir, mas na época só os PCs com configurações gamer rodavam esse jogo. Você precisava no mínimo de um processador Pentium 116, 32 MB de RAM, 400 MB de espaço no HD e uma coisa lazarenta que nos atormenta até hoje, que na época não precisava dela para rodar jogos e que a febre por ela começou com Half-Life: as placas de vídeo. Se você tem menos de 60 anos, você sabe que as GPUs, ou de forma mais vulgar, placas de vídeo, elas são padrão da indústria dos games hoje em dia, e para quase tudo no seu computador, desde que seja só para reproduzir o vídeo da sua interface, ver um vídeo no YouTube, ou usar para outras coisas que precisam calcular geometria, como jogos e programas que envolvam algum tipo de 3D. E também e minerar bitcoins. Bom, a jogabilidade de Half-Life não deve ser nenhuma novidade para você, pois ela é a mesma coisa que vários jogos de hoje em dia, mas foi ele quem praticamente inventou os comandos que usamos tanto hoje em dia. Por exemplo, você sabia que foi Half-Life quem obrigou as pessoas a jogarem com WSD? Mas ué, Abacaxi, as pessoas não jogavam sempre assim? Então, hoje em dia pode parecer bem estranho, mas as pessoas jogavam assim. Eu não sei vocês, mas essa imagem me desconforta um pouco, porque, meu Deus, olha a mão desse cara, no final do dia ele deve ficar com a mão igual do Hulk. Desculpa, Hulk. Bem, a história de Half-Life não é nenhuma história mega inovadora ou mega mirabolante. A história é basicamente você interpretando o personagem Gordon Freeman, que é um físico teórico que trabalha na Black Mesa, uma empresa que atua fazendo uma espécie de serviço secreto dos Estados Unidos. Serviço que esse envolve mexer em tecnologias e coisas perigosas. E uma dessas milhares de experiências que a Black Mesa realiza, ela realizou mais uma chamando o Gordon Freeman, que nesse experimento envolve empurrar um cristal amarelo entre uma espécie de maquinário que emite um raio. E ao fazer isso, você é teleportado para vários lugares estranhos com criaturas desconhecidas. Cara, por que eles precisam de você aí embaixo pra meter a parada? Sério? Não pode ser fazer uma coisa automática, né? Na verdade é tipo uma joia. Tipo uma joia. Você bota a joia preciosa. Eles vão fazer uma fusão, então. Olha lá. Pou! Olha lá. Pou! Caramba. Ai, não! Oh, meu Deus! Meu Deus! Oh, shit.
Caraca, Uou! letras estão caindo! Ai, caraca. Fica ligado, hein, Ricardo. Agora, o quê? Pegar com o quê? Agora. Olha aí, ó. E caiu alguma coisa ali? Meu Deus! É os bichos! Oxê. Caraca, É os mano. bichos, eu não Eles tão lembrava passando disso. Daqui pra cá. Ah, caraca! Ai, Cuidado! O quê? Olha lá. O quê? Ok. Tem uma Ah lanterna? lá, vira. Tem uma lanterna? Não tem lanterna Tem ainda. uma lanterna? Não. Ui, Caraca! porra! Oh, Cara, você shit. desmaiou! Nossa, mano. Uau. Ai. Oh, fuck! Shit. Oh, shit. Oh, shit. Ai. Oh! Cara, eu não sabia, eu não lembrava disso. Até que você volta para o laboratório da Black Mesa e está tudo em ruínas, infestado de criaturas e aliens. Após o governo dos Estados Unidos ficar sabendo o que aconteceu, eles mandam um exército para conter a situação e apagar todas as provas e evidências do que tinha acontecido ali. E no apagamento dessas provas envolvia até matar pessoas. Até que chegamos em 2004, a era mais acirrada dos videogames. Já tinha lançado o PlayStation 2, Dreamcast, GameCube, Xbox, e os jogos dessa época tinham aprendido com Half-Life, agora tendo histórias mais densas e profundas, com mecânicas e ambientações mais intrusivas, que emergiam melhores jogadores. Jogos esses que foram Resident Evil 4, Silent Hill, GTA, Call of Duty, enfim, uma legião de jogos. Até que mais tarde naquele ano, mais precisamente em 16 de novembro de 2004, foi lançado um dos melhores jogos da Valve até hoje, o Half-Life 2. E foi novamente revolucionário para a indústria dos games. E tipo assim, revolucionário mesmo. Talvez você, mais jovem com menos de 25 anos, não entenda toda a importância que esse jogo causa até hoje. Mas basicamente, ele é até hoje usado como base de jogos atuais. E eu não tô brincando. Half-Life 2 é tão à frente do seu tempo, que se você jogar ele hoje em dia, você não vai ver muita diferença dos jogos atuais. Talvez você nem se impressione com as coisas daquele jogo, mas não vai ser porque ele ficou ultrapassado, mas é porque foi ele quem criou essa fórmula de jogo, que se tornou um padrão hoje em dia. Por exemplo, sabe quando você vai jogar um jogo que tem um personagem secundário que interage com o mundo do jogo tanto quanto você? Isso definitivamente não foi feito em Half-Life, mas com certeza foi aperfeiçoado com maestria em Half-Life 2. Não só isso também, teve o drama que foi ver a física realista da poderosa Source 2. E além dos gráficos extremamente à frente do seu tempo, com a narrativa intensa junto com a ambientação extremamente imersiva, com seus momentos calmos e frenéticos. Mas tá, e o Half-Life 3? Já faz 17 anos que as pessoas estão esperando pelo lendário Half-Life 3. 17 anos de pura revolta, pois todo mundo queria saber o que aconteceria com a história do game. Cada ano sempre tinha rumores de que um Half-Life 3 estava sendo produzido, mas como pode ver, todas elas eram falsas. Até que em 2019, algo foi mostrado pela própria Valve em seu canal do YouTube. I'm here. So what's the plan? If we can get this weapon, what we're doing here could change things forever. There's no straight shot to the vault. I'm gonna head inside, find a way out. Got it. I'm with you every step of the way. You're gonna need a gun! Don't worry, it's unloaded. It's unloaded now! Combine channel's really picking up. They know you're coming. You need to get out of here, now. Oh God. They've got Dad. They're gonna find out what he knows, and then they're gonna kill him. All this is my fault. I never told you. I couldn't. I'm so sorry, baby. You will not save him. Alex Vance alone cannot prevent his fate. Close your eyes, honey. De primeira, todo mundo achou esse trailer uma grande sacanagem da Valve. Até porque, né, 17 anos de espera por algo novo da série e receber isso, poxa,
Foi difícil de aceitar, até as pessoas terem jogado esse jogo e verem todas as qualidades da série Half-Life triplicadas em um estilo de jogo que não é o preferido de muitos. Foi um belo tapa na cara. Mas agora chegamos na pergunta lendária: por que diabos não temos um Half-Life 3? Em março de 2020, após o lançamento do Half-Life Alyx, finalmente a Valve comenta sobre o porquê de não termos um Half-Life 3. O level designer da Valve, chamado Dario Casili, mostrou duas principais razões do porquê Half-Life 3 não existir. Primeiro, ele disse que o desenvolvimento de Half-Life 2 foi um pesadelo, pois o jogo foi feito junto com a Source 2. Se você não entendeu, basicamente o jogo foi feito enquanto a engine estava sendo construída. Imagina que você está fazendo a animação do jogo e você tem que animar a boca e não tem mecanismo de boca e você tem que fazer na hora, tem que programar na hora na Source. E com isso, você fazendo de última hora, você tem que inventar vários bugs. Então foi realmente um pesadelo. E o segundo motivo veio direto de Gabe Newell, o criador de Half-Life. E ele mesmo falou que não queria que Half-Life virasse um enche-cofre da empresa, como é em alguns jogos da atualidade. E o terceiro motivo é bem simples: falta de ideia. Gabe Newell e a equipe de Half-Life 2 fizeram e fazem algumas visitas a fãs do jogo que fizeram grandes projetos do tal, como o remake do primeiro Half-Life, feito inteiramente por fãs, o Black Mesa. Nessas visitas eles tentaram projetar algum tipo de ideia para o terceiro game da série, mas infelizmente nenhuma das ideias agradaram a equipe de Half-Life e ao próprio Gabe Newell. Ainda. A Valve declarou um pouco tempo depois do lançamento de Half-Life Alyx que esse jogo não é apenas um título isolado da série, mas também uma forma de medir a popularidade de Half-Life nos dias de hoje, para saber se valeria a pena ou não produzir o tão aguardado Half-Life 3. Então sim, o sonho é real e pode estar mais próximo do que você imagina.